Me parece que a Groenlândia é um segundo long hanging fruit. Por quê? Ele é um território, a gente falou disso acho que lá atrás, uma última vez que eu vim aqui, logo que ele falou que ele queria a Groenlândia. É um território muito grande, a maior ilha do mundo, não um continente. Que não tem uma população gigante própria. São 57 mil pessoas que moram lá, que não são um país autônomo. Eles são um protetorado de um outro país minúsculo. É uma condição muito estranha, muito rara, muito atípica para o mundo. Ainda mais para um território tão grande. Essa combinação, ela vale muito. Tanta terra, numa situação tão nebulosa e frágil. Não é que tem uma nação, não é que tem o canadense ali. Tem um negócio que não é bem uma nação, que é tipo meio comandado, autônomo, mas de um outro país que é minúsculo. É muito estranho. A Groenlândia é um protetorado da Dinamarca? Isso. Então, é uma coisa... Você já começa a olhar e falar assim, cara, isso tem um valor, isso é muito mais fácil de fechar essa equação. Capturar um território de uma nação consolidada e constituída é muito difícil. Capturar um território ou adquirir um território, ou convencer um negócio que não é uma nação constituída, meio caminho já está andado. Meio caminho. Aí o outro esse lugar que controla aquilo, assim, tipo assim, esse território é muito maior do que a própria Dinamarca. Como é que a Dinamarca vai proteger esse lugar? E assim, o que a Dinamarca tem de dinheiro, recurso e utilidade para esse lugar versus os Estados Unidos? O Trump postou um negócio agora e falou assim, nós não vamos abandonar a OTAN nunca, mesmo se a OTAN não esteja pronta para vir nos salvar e nos ajudar. Mas sem a gente, a OTAN não existe. E a China e a Rússia não respeitam e vão invadir e dominar a Europa. Não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos isso que ele quis dizer. Essa é uma fala diferente. Porque ele está dando um passo para trás e falando assim, eu estou disposto a defendê-los para sempre. E ele não disse isso em nenhum momento até agora. Eu quero que vocês gastem mais dinheiro para se armar, mas ele traz essa fala num contexto que ele trouxe a Groenlândia de volta. Então, me parece que ele está sinalizando para a Europa potencial bases de negociação do seguinte, proteja vocês. Eu vou proteger, eu vou estar aqui, mas vocês não têm capacidade para proteger a Groenlândia. A China e a Rússia vão chegar. Se eles ocuparem a Groenlândia, eu vou rir, vou largar vocês aqui e vocês que se virem. Então, a melhor coisa que vocês têm a fazer é me dê a Groenlândia. E aí, vamos para a história. Outros presidentes americanos já quiseram a Groenlândia. O Trump já quis a Groenlândia no primeiro mandato. O Trump é um cara que vem do real estate, né, do setor imobiliário. Aquisição de terra é o mindset dele. Tem muitas coisas alinhadas e o valor que isso tem para os Estados Unidos. Assim, o Brasil continental é maior que o Estados Unidos continental se não fosse o Alasca. Ou seja, olha o valor que o Alasca tem para os Estados Unidos. E isso é uma jogada de mestre que só pode acontecer lá atrás. Imagina você poder repetir essa jogada no século XXI. Dado a importância estratégica, geoestratégica da localização da Groenlândia para as novas rotas de navegação, dado as mudanças climáticas que podem fazer a Groenlândia se tornar uma terra arável fértil imensa, dado todos os minerais que tem lá dentro, todos os recursos naturais, dado a questão da competição no Ártico, a presença russa e chinesa, e dado os Estados Unidos estar ali na peça que permite o trânsito de navegação.
A Groenlândia é a maior cartada para o Trump e para a história dos Estados Unidos no tabuleiro geopolítico. Ela é uma operação tática militar do porte de sucesso da Venezuela numa escala estratégica incomparável com qualquer coisa que a gente já tenha visto geopoliticamente no mundo. Isso daí é o que tornaria... Isso mudaria o balanço do poder da polarização mundial a favor dos Estados Unidos? Colocaria os Estados Unidos num lugar muito mais bem posicionado no tabuleiro. Não é que assim simplesmente vira e fala, não, os Estados Unidos está muito superior. Mantém ele à frente ainda. A China, só para a gente comparar geopoliticamente, os Estados Unidos ele é uma potência marítima, que nem o Reino Unido. A Alemanha e a Rússia são potências continentais. A China é a única das grandes potências que é uma potência continental marítima. Ela é as duas coisas. Se você olhar bem para o tabuleiro, essa é uma vantagem que ninguém mais tem além da China. A China está num lugar muito privilegiado. Esse privilégio ele tem alguns percalços. Por exemplo, o fato dela ser também uma potência continental coloca as fronteiras terrestres chinesas em contato com inimigos e com ameaças internas que os Estados Unidos já não têm, por não ser uma potência continental. Mas ele também não tem o acesso continental de poder simultaneamente controlar os mares do mundo e o continente mais importante do mundo, que é o Heartland. A China tem essa capacidade. A Rússia nunca conseguiu chegar porque ela está num lugar que ela não tem saída para o mar, porque ela não é uma potência marítima. O objetivo da Rússia é sempre tentar chegar nesse lugar. A China não, ela já está posicionada nesse lugar para poder expandir para os dois lados. Então, ela é um adversário muito pesado, muito sério, muito forte. E essa é a posição dela no tabuleiro. Os Estados Unidos, com a Groenlândia, ele se fecha numa fortaleza ainda maior como potência marítima. Mas ele ganha um ponto estratégico que vai incomodar demais a Rússia e a China. Porque a rota do Mar do Norte, né, as rotas todas do Ártico, elas são as rotas que transformam a navegação para a Rússia e para a China. 30%, 40% de distância menor para se chegar na China da Europa, ou para se chegar na China de muitos outros lugares. Para a Rússia, então, que é a costa da Sibéria inteira, isso vai fazer os Estados Unidos conseguir conter mais o avanço chinês e russo sem precisar ter uma presença tão grande dentro do Heartland, ou dentro da Eurásia, ou dentro da Ilha Munda, ou dentro da força continental, entendeu? Eu adicionaria isso só, né, para deixar aqui a reflexão para as pessoas. A Índia, eu chamaria ela da potência costeira, porque ela está localizada no Ringland. O Ringland é a área que o Speakman falou que é a costa da Eurásia. Porque o Mahan foi lá e falou, domina os mares, você domina o mundo. O Mackinder foi lá e falou, domina o continente, a Eurásia, o maior continente, você dominou o mundo. O Speakman veio e falou assim, domine a costa da Eurásia, que você domina o mundo. E a Índia, ela é literalmente uma potência costeira. Porque ela está jogada, assim, um pedaço de terra no meio do Índico, se protegendo, projetando com duas costas imensas para os dois oceanos, colocada bem no meio do mundo, entre a conexão do Atlântico, né, do Oriente Médio e da Ásia com o Pacífico. Então ela é bem essa potência. Então é isso. E óbvio, aí tem outro, o Dolman, que veio e falou assim, não, que falou da astropolitics, né, que é a geopolítica do espaço, que eu falei aqui já pro Serjão um dia, não sei se é sem fim, quem não assistiu, assistam. Tem acho que 2 milhões de views o vídeo lá, que eu falo sobre astropolitics, que é a geopolítica do espaço. E aí ele virou e falou assim, não, quem dominar o espaço vai dominar a Terra. Aí agora tem uma discussão, talvez, né, quem dominar o mundo
digital, ou a inteligência artificial, ou virtual, vai dominar o mundo. Então são olhares geopolíticos diferentes, são tabuleiros, domínios diferentes, diferentes domains, né? Domínios, teatros. Mas enfim, então eu acho que se ele pegar a Groenlândia, ele vai para um lugar especial. E parecia que ele tinha abandonado. Parecia, né? Parecia, mas isso volta pra gente, pra aquela história do blefe, do taco ou do fafo. Volta pra gente da história do... ele é um isolacionista. Não, ele quer isso. Não, ele não tem teoria. Às vezes ele fala uma coisa, essa coisa fica guardada e ele espera o contexto mudar pra resgatá-la de novo e voltar a ir atrás dela. E eu acho que, dado todo o que a gente está assistindo, esse talvez seja o lugar mais valioso e mais fácil.